Uma realização da Turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Direito Pode, o podcast produzido pelos alunos do curso de Direito da Universidade Vassouras Campus Maricá. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Gisele. Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou aluno do 6º período de Direito e vai começar mais um episódio do Direito Pode. Imagina a seguinte situação, um casal casa e após alguns anos casados, eles compraram uma casa e simplesmente o homem ele pega e some. Como que vai ficar essa situação? E é sobre esse tema que estaremos falando nesse momento, sobre o uso capião familiar. Um instituto jurídico, que visa proteger aí os direitos de moradia familiar. Para isso, nós teremos aqui hoje o doutor Eduardo Carlos. E a pergunta, quem ficou tem direito total daquele bem? Sabemos que simplesmente o esposo, foi embora sem nenhuma notificação e a esposa vai ter total direito daquele bem? Obrigado por poder participar do Pode, Direito Pode, estar aqui com duas feras do direito já, mesmo no 6º período, a gente já percebe a qualidade e a competência do trabalho dos dois aqui. Primeiro, de estar ao vivo participando de um podcast, fazendo essas entrevistas tão valiosas para todo mundo. Acredito que todos que vão assistir possam, de fato, tirar suas conclusões. A pergunta é muito importante porque ela traz no seu conteúdo que tem hoje acontecido, não só na cidade de Maricá, mas como no Brasil em geral, que é o abandono da casa por parte do marido ou da esposa. E muitas das vezes é uma modalidade nova de uso capião familiar, que ela tem um prazo de 2 anos, que é uma das modalidades. E as pessoas perguntam, mas o uso capião tem 2 anos? Vou conseguir uso capião com 2 anos? Depende. Primeiro você vai ter que casar com alguém, ou estar com alguém, ou vivendo com alguém. E aí, por que esse prazo é um dos mais curtos dentro da legislação? Mas por qual motivo? Para proteger justamente quem ficou com o ônus de estar trabalhando. Principalmente hoje, que a gente tem mães atípicas que têm filhos e muitas das vezes o marido não consegue ficar em casa naquela situação e covardemente abandonam lá. E a mãe que já sofre muito tem que levar ainda mais o ônus de ter que tomar conta da casa sem um parceiro, sem um companheiro que abandonou covardemente a casa. E isso é um cenário, não quer dizer que seja só para... As pessoas abandonam por inúmeros outros motivos, tá? E voltam depois de 2 anos, 3 anos, querendo a divisão, a partilha do bem. E, logicamente, obviamente, a pessoa, se estiver assistindo nosso podcast aqui, vai saber que tem direito a 2 anos de poder ficar com o imóvel, porque foi abandonado. E aí o Instituto prevê que seja a primeira aquisição e a proteção da família, que é ela que deve ser protegida ali, e a proteção do imóvel. Na verdade, o uso capião ele é uma aquisição originária da propriedade. Mas, Eduardo, o que é isso, aquisição originária? Antigamente, se você for olhar, hoje a gente está nos anos 2000, se você for olhar lá para trás, historicamente, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a gente não tinha cartório, a gente não tinha vendedor, a gente não tinha imobiliária, a gente não tinha essas relações que a gente tem hoje. Então, como que você adquiria a posse? Como que você adquiria um imóvel seu? Se você não fosse, lógico, filho de um rei, fosse um rei, não fosse dono daquelas terras todas, você, obviamente, receberia pelo uso da terra. E isso está lá no direito romano, na lei das 12 tábuas, em que era aquisição pelo uso. O uso capião significa isso, ganhar pelo uso. Ou seja, quanto mais uso você tem do imóvel, mais o direito está a seu favor. A gente chama um nome complicado, mas não é difícil de entender. Chama prescrição aquisitiva. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo você tem no imóvel, mais direito você adquire. Então,
E a gente encontra no nosso universo de advocacia, de cliente perguntando, mas eu tô com pressa no uso capião. Aí eu respondo assim, pode ficar com a pressa que você quiser, porque o uso capião a gente tem prazo de 15, 10, 5 e 2 anos. Se você não estiver dentro desses marcos, você pode ter a pressa que você quiser. Tem gente que entra hoje, eu cerquei o terreno aqui, quero uso capião. Então você pode esperar, se está com pressa, vai ficar com pressa. Então, assim, o uso capião, ela tem essa modalidade, adquirir a propriedade pelo uso. O primeiro ponto é, eu tenho vontade e quero ficar com esse terreno. Mas não basta só isso. A gente vai falando no uso capião aqui, das formas, e a gente vai, dentro desse podcast, informando e esclarecendo as dúvidas que vocês têm aí. E vamos ver o que a gente tem pela frente. Muito obrigado, doutor Eduardo, pelo momento, né, de conhecimento que o senhor está compartilhando com a gente. Desde já, a gente quer ofertar ao senhor uma pequena lembrança, né, do nosso podcast. E desde já também a gente quer também divulgar aqui já também. Mesmo, né? É só uma singela lembrança. Divulgar também o seu trabalho, né? Porque a gente tem visto aqui o seu currículo, renomado currículo aqui, que hoje é o secretário de Justiça e Cidadania de Maricá, subprocurador da Câmara Municipal de Maricá, presidente da OAB, advogado titular do escritório Eduardo Souza Advogados, diretor jurídico da Associação de Gestores Imobiliários de Maricá, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, formação em Direito, Gestão Imobiliária, pós-graduação em Docência no Ensino Superior e em Direito Civil e Processo Civil e mestrando em Mediação. Muito obrigado por uma pequena parte aí do compartilhamento do seu conhecimento conosco nessa tarde. Estamos muito honrados. Eu que agradeço. Vou botar lá na minha mesa e vou chamar vocês para tomar um cafezinho lá no escritório. Doutor Eduardo, conta um pouco sobre a sua trajetória, né, no direito e, além disso, também o senhor tem alguma crítica sobre esses 2 anos? O senhor acha que é um prazo muito grande ou é um prazo curto? Porque a gente falando que muitas das vezes, como o senhor falou, existem mães atípicas que muitas das vezes ficam em casa com diversas vulnerabilidades, onde o esposo simplesmente abandona aquela família e estamos falando de um prazo, claro que a legislação hoje está sendo aplicada, mas assim, o senhor tem alguma crítica desse prazo? Acha que deveria encurtar ou prolongar esse prazo? Eu tenho uma visão diferente da coisa, que eu acho que nem devia ter o prazo. Eu acho que a partir do momento que ele abandona o lar, eu acho que ele já devia até perder propriedade. Mas isso aí coube ao legislador e não é a gente que legisla. O prazo de 2 anos, que para mim é muito aceitável, e 2 anos passa rapidamente. 2 anos você constitui outra família, 2 anos você, inclusive, até se arrepende, né? E aí as pessoas voltam com outras informações. Eu quero... Isso é normal acontecer. A pessoa volta depois de 2 anos e fala, eu quero dividir a casa. E aí, muitas das vezes, faz uma ação de aluguel provisório, entra com ação de aluguel provisório contra a pessoa que ficou no imóvel, e aí já causa todo um problema. Digo isso porque o direito imobiliário, ele tem a pessoa que está no imóvel, falando especificamente de uso capião e direito imobiliário, o imóvel ele tem um magnetismo em cima para a pessoa muito grande. Eu trabalho chega a ficar esquisito, porque eu já tenho mais de 20 anos, embora essa cara de garoto. Tem um magnetismo no imóvel que a pessoa, às vezes, ela não consegue pagar o financiamento, que é outro caso, do imóvel, mas mesmo assim ela não sai. Às vezes a pessoa sai do imóvel e depois quer voltar, no caso do uso capião familiar. Então, assim, no uso capião ainda, que a pessoa entra e fala assim, não, aquele imóvel está vazio, vou entrar naquele imóvel. Então, assim, tem um magnetismo por trás da terra e faz com que as pessoas queiram adquirir a propriedade, inclusive terra dos outros, né? E aí a gente entra nessa seara. A minha parte, eu sou advogado, hoje secretário de Justiça, mas fui advogado a vida inteira maricaense, minhas causas são 99% de processo Maricá.
E trabalhei a vida inteira, grande parte com direito imobiliário, e, em razão do potencial que Maricá já tinha naquela época, em razão da quantidade de condomínios, em razão da quantidade de lotes. Maricá tem o maior loteamento da América Latina. Eu costumo falar que é o segundo maior, que o pessoal fala que é o segundo, mas eu falo que, para mim, é o primeiro maior à beira-mar. Então, assim, a gente fica sendo o primeiro em qualquer lugar, que é o Jardim Atlântico, são mais de 25 mil lotes, ou 25 mil lotes. E nós tivemos aqui, um dado histórico, na época que o Rio de Janeiro era a capital, muitas loteadoras que vendiam imóveis para as pessoas que trabalhavam no serviço público em Niterói ou no Rio de Janeiro. Depois que a capital foi para Brasília, esses endereços as pessoas continuavam comprando, tanto que hoje na área de Itaipuaçu tem muito imóvel com as pessoas que têm endereço de Brasília. E quem trabalha no cartório pode verificar isso, e quem trabalha com direito imobiliário verifica isso também. Muitas das vezes as pessoas acabavam, mesmo indo para lá, eles compravam o imóvel falando assim, um dia eu volto para Maricá, acabo me aposentando na cidade e vou morar lá. Só que as coisas acabam mudando, a pessoa acaba gostando de Brasília, e aí comprava o imóvel aqui e deixavam aqui. E na época era muito normal, os terrenos hoje mais valorizados, mas na época eram muito mais baratos, e as pessoas compravam, e aí, por ocasião outras da vida, as pessoas acabam ficando lá, e os terrenos ficavam aqui. E nessa que ficou aqui, outras pessoas vinham, olhavam o imóvel, à beira-mar, ou não tanto, e começavam a se interessar pelos imóveis. E aí, sim, começa a ocupação dessas partes. E aí você tem que ficar lá, justamente. Mas como que você vai adquirir? Se você não está comprando nem vendendo, se você invadiu, né? E a legislação determina 15 anos, independente de boa-fé, sem justo título, né? 10 anos com boa-fé e justo título, né? E temos 5 anos para especial, que você pode ter especial urbano ou especial rural, e temos 2 anos, que é o caso nosso que a gente está falando aqui. 15 anos, vamos de novo de 15 anos. Precisa de justo título? Não precisa mais de justo título, nem boa-fé. Embora as pessoas tenham justo título também, serve, mas por que a boa-fé? Boa-fé, depois de 15 anos, não precisa mais de boa-fé. Eu tenho justo título, mas eu entrei aqui de maldade mesmo. É maldade o nome que fala. Eu entrei e quis invadir. Mas já passou 15 anos, o proprietário não se preocupou, não foi lá, e ele está lá 15 anos pagando IPTU, está 15 anos capinando, construiu, fez muro, fez casa, está morando, botou luz, independente de boa-fé. Aí ele pode falar, mas você invadiu. Invadi, mas eu já tenho 15 anos, tenho 16, tenho 20, tenho 30 anos morando aqui. Você não tem mais o direito. Porque assim, e 10 anos? 10 anos eu tenho um justo título. O que é o justo título? É uma posse originária de outra pessoa que ficou com mais 3, mais 5, e vai passando de um para o outro, que você pode ir fazendo essa cessão que a gente chama histórica da posse ali, de 10 anos. E aí já tem a boa-fé. Não, eu comprei, tenho boa-fé aqui. Aí você mostra o justo título. Os 5 anos que a gente chama de uso capião especial, tanto rural quanto urbano, a diferença é que só pode você ser o único imóvel da sua vida. E até 250 metros, no caso do urbano. Tá? E aí serve para 5 anos. Que é para assegurar o direito à moradia, que está previsto na Constituição. E o outro é o uso capião rural, que você pode até 50 hectares. Então, assim, o hectare é 10 mil metros, você tem aí quase... Eu sou ruim de matemática, vai dar uns 500 mil metros. É uma fazenda, né? Então, assim, basicamente, você consegue fazer isso, né? E aí, o de 2 anos é esse caso que a gente está falando aí, que é pelo abandono e ficou morando dentro de casa. Tem o uso capião exclusivo hoje, que é do herdeiro que ficou no imóvel. Isso é muito importante. Porque muitas pessoas largam para lá e falam assim, o herdeiro está tomando conta, está morando no imóvel, só que ele está pagando conta, ele está fazendo isso. E ninguém mais esqueceu aquele inventário, largou para lá, o processo foi arquivado e ninguém sequer, às vezes, nem abriu o inventário. E ele está lá morando. Ele, daqui a pouco, ele tem direito a receber e pedir uso capião. Então, assim, a gente tem inúmeras formas de se ganhar a propriedade e se perder também. Vocês que têm imóveis,
tem alguém que deixou imóveis para você, o usucapião não ia inventário, alguma coisa, fique de olho, porque pode ser que eu estou perdendo também. Pode ganhar, mas também pode perder. Então, preste atenção dessa forma. Em relação ao uso capião familiar, tem o prazo de 2 anos, né? E mais uma dúvida. Quando esse imóvel ele foi adquirido pelos dois, pelos cônjuges, né? E ainda está em fase processo de pagamento. Como funciona? E outra coisa também é em relação ao abandono, por exemplo, né? Para ser caracterizado como uso capião familiar, se for uma mulher, no caso, que está na casa, continua na casa com os filhos, e ela tem uma lei Maria da Penha, por exemplo, algum processo, isso também caracteriza abandono? A pergunta parece até não é de pessoal de 6º ano, não, né, cara? É aquelas de banca de mestrado, né? O que acontece, na verdade, como a gente já falou aqui? O imóvel, a uso capião de 2 anos, ela prevê que a família seja constituída ali, família em primeiro lugar, e que se mantenha a segurança dela. Sendo o imóvel financiado, na verdade, como você está me dizendo aí, o imóvel pertence ao agente financiador, ao banco ali, ou quem quer que seja, um incorporador ou qualquer coisa do gênero. O abandono em si não vai tirar a obrigação de pagar a parcela. Isso ela vai ter que... A pessoa que ficou no imóvel vai ter que continuar pagando a parcela ali. E aí você faz uma pergunta bem importante, porque 80% ou 90% dos financiamentos dos nossos imóveis no Brasil, eles são feitos pela Caixa Econômica Federal. E Caixa Econômica Federal tem uma exceção da usucapião, que a gente chama, na verdade, que são imóveis considerados bem público. Então, assim, não cabe usucapião nesse caso enquanto estiver financiamento. Então, assim, é uma trava que a legislação, que a gente pode até entrar nessa seara agora. Eduardo, mas todo mundo pode, todo imóvel pode tudo? Podcast, pode direito. Então, assim, e aí também tem as proibições. Nesse seu caso, o banco, tem 2 exemplos interessantes. O banco da Caixa Econômica, ela não cabe usucapião. A pessoa que ficou no imóvel vai ter que propor uma ação de divórcio, separação, qualquer coisa do gênero nesse sentido para assegurar isso e assegurar o pagamento para que, através de pensão, ele continue sendo parte ou pagador daquela forma da prestação da casa, ou a pessoa pode pagar tudo ou bancar tudo e posteriormente lá na frente ela fazer um encontro de contas, né? Mas aí nesse caso não vai caber o usucapião, porque primeiro ela vai ter que quitar, no caso da Caixa Econômica. Se for banco privado, e aí é muito interessante, porque foi até um caso que eu vi, na verdade, se você for requerer usucapião e o banco for o credor daquilo, e houver alguma constrição na matrícula, você tem que, você tem um imóvel, um apartamento, fala assim, cara, esse imóvel aqui é do banco privado, não é o banco público, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas coisas. Aí você fala assim, mas esse imóvel tem um financiamento. Eu estou aqui há 15 anos, estou morando aqui, tem uma ação lá e tal, em curso, e aí você faz, que não é você, não foi você que financiou, é outra pessoa, a pessoa já foi embora, você entrou no imóvel, está lá, e você vai pedir usucapião. Fala assim, mas o imóvel está financiado. Eu falei, não tem nada com isso. E aí você entra lá, só que na citação você tem que citar o credor, você cita o banco. E ele automaticamente tem que vir e falar assim, não, esse imóvel aí é de garantia, do empréstimo que a gente fez para outra pessoa, que não é você que está lá. Se ele não responder no prazo devido, ele perde o direito de reivindicar ali a propriedade. Então, assim, tem que ficar muito atento nisso. Que também não estou falando para ninguém entrar no imóvel financiado, mas acontece, todas as vezes acontece, né? Aqui na nossa cidade especificamente, historicamente, a gente era cortado pela linha ferroviária. Então, assim, é muito normal você ver as ocupações dentro desses bens públicos, das ferrovias. E é proibido. Ah, mas Eduardo, as pessoas estão lá. Aí é outra condição. A pessoa mora lá, está lá, foi porque o ente público deixou. Não fiscalizou e a pessoa entra na ferrovia. Mas não quer dizer que ela pode morar lá 30, 40, 50 anos, pode morar 200 anos. Não vai ter direito ao usucapião. A não ser que a legislação mude.
Mas ela não terá direito, porque os bens públicos não são passíveis de uso capião. Outro dado interessante. Maricá hoje é uma cidade que cresce, o município investe bastante, mas tinha muitas praças antigamente largadas. Então, as pessoas tomavam conta de praça e faziam as casas dentro da praça. E falavam, não, mas eu moro lá há 20 anos já, há 30 anos. Você mora, mas não vai ter direito de uso capi. O poder público deixou você ficar lá, mas a hora que ele chegar lá e quiser demolir, ele vai demolir. Então, assim, essas questões não é todo imóvel que você pode, não é todo lote que você pode, e não vai ser qualquer imóvel que você vai ser proprietário. Você pode até ficar lá por uma questão de benevolência do órgão público. Mas a hora que ele for fiscalizar, e for interesse público de daqui a pouco falar, vai ter que passar uma estrada ali, ou então, no caso da praça, se for uma praça aí quiser reformar e for constatado que está lá, o poder público tem todo o direito de sair. E aí, não cabe nem indenização, porque estava dentro do bem público e é o risco que a pessoa vai morrer, vai correr. O senhor já atuou em caso envolvendo o uso capião familiar e no mundo jurídico hoje, é muito comum se acontecer esse tipo de essa ação em específico? A ação está ocorrendo mais do que se possa imaginar, em razão do já explicado aqui, que as pessoas não têm conseguido manter um relacionamento e muitas das vezes as pessoas vão mesmo e vão embora e abandonam. Ela não fez nenhuma ação de divórcio, ou nenhuma ação de reconhecimento ou dissolução de união estável, ela não tomou nenhuma medida a respeito disso. E aí as pessoas vão saindo de casa, daqui a pouco, como se tivesse desligado uma chave e falar, aí volta daqui a 3, 4, 5 anos. Né? Minha cabeça mudou, estava passando mal os problemas, mas isso não tira a responsabilidade que você tem que ter do imóvel com o imóvel e principalmente com a pessoa que você divide o lar. Né? No caso do marido, a mulher, ou a mulher também se abandonar, o marido. Então, assim, chega a ser injusto. Então, a legislação, na verdade, ela quis proteger quem fica e quem ficou com o ônus de tomar conta e na verdade, quem ficou. Hoje é tão comum, né? Além do casamento, a união estável, né? Esse quesito do uso capião familiar, ele pode ser solicitado nos dois casos, tanto em um casamento civil quanto numa união estável? Ele pode ser pedido por qualquer um, tanto na união civil quanto na união estável, porque é o direito de morar. Quem está lá é com vontade de morar. Então, você pode morar ali, você e seu marido, independente da união que seja, mas que vocês tiveram ânimos, primeiro, de constituir família, né? E depois o ânimo de morar, que é o que a lei prevê, que é a vontade de morar. Então, você já teve duas vontades, uma que foi casar e outra casar tanto no civil ou tanto na união estável, e você teve o ânimo de morar. Então, você já teve o encontro de duas vontades ali. E você pode fazer esse pedido de uso capião. O que a gente tem hoje, também, que é muito importante falar, que é o uso capião plurimo, que é o uso capião coletivo. Mas como que funciona isso? Vamos supor que nós somos aqui uma família, nós somos todos irmãos. E aí a gente tem uma avó que deixou um terreno pra gente. Um terreno grande, um sítio, uma chácara, não sei. E aí nossos pais moraram lá, tinham outros irmãos, começaram a morar, cada um foi puxando. Aí você, minha irmã, puxa uma casa dentro do terreno de vovó, aí você também casa, vai puxando um terreno, aí cada um dividiu ali da forma que tinha que dividir. Aí tem outros primos que moram, e aí cada um fez uma casa dentro daquela chácara ali. Só que você não consegue hoje, também não terminou o inventário. Você tem fração ideal, de repente, dependendo de cada município, a legislação de cada um, parcelamento do solo urbano. Então, assim, não cabe, de repente, dentro daquela área ali, determinado tamanho de casa, determinado tipo de construção. Mas a legislação hoje previu que você pudesse fazer a uso capião plurima, que, na verdade,
é uso campeão coletivo. Então, mas você tem que fazer o quê? De todo mundo. Suponhamos que essa área dessa mesa aqui seja a área que vovó deixou pra gente. Aí, assim, cada bem desse aqui seja uma construção. Aí tem uma construção maior aqui, tem uma casa menor aqui, tem outra. E aí você vai fazendo isso. O que é feito na uso campeão? Aqui tem várias pessoas morando. É feito um plano, uma planta, e ele vai identificar as casas todas dentro dessa área maior e vai dizer, essa casa aqui é sua, essa casa aqui é sua, essa casa aqui, e vai dando o nome de cada um e faz aqui, deixa aquilo em condomínio. E aí é uma permissão que a lei determina, porque fazer condomínio civil hoje tem um monte de regras. Mas para a questão de legalização, para evitar que aquilo não se fique estendendo no tempo, e até para gerar arrecadação para o município, ter IPTU, cobrança de IPTU, ter serviços de lixo, coleta, essas coisas todas, ter os serviços públicos ali à disposição, até para você ligar uma energia elétrica, você colocar uma pena d'água para você, um hidrômetro separado. O município previu isso inteligentemente na legislação. E aí você recebe um título de propriedade da sua fração, né? Mas só que fica em condomínio. Aí você vai poder vender a sua parte tranquilamente, então você vai poder vender a sua, poder alugar, vai poder fazer o que quiser. Isso ajudou muito para que a gente pudesse regularizar muitos imóveis no Brasil. E aí assim a gente vai regularizando da forma que dá, né? Não é só de um imóvel. E eu acho que essa para mim, o uso campeão coletivo é um dos maiores institutos que tem para soluções imobiliárias hoje que são deixadas há muito tempo sem solução pelo poder público. E, doutor Eduardo, tem um limite de imóveis? No caso concreto, que a gente falou sobre o esposo estar indo embora e abandonando a família. Vamos dar um exemplo que ele tinha 2 imóveis. Então, ele deixou a família, mas ele não só tinha um, ele tinha 2 imóveis. E existe esse limite? Somente um imóvel ou não? Pode ser mais de um imóvel? Essa pergunta é que mais todo mundo faz, porque assim, o uso campeão só cabe um imóvel? Tem uma regra. Tem uma regra. Importante a gente saber disso. No uso campeão especial, que é o de 250 metros, até 250 metros, urbano, é necessário não ter nenhum outro imóvel. Ali, essa é a única regra. Tanto no rural quanto tanto no urbano quanto no rural. As regras são só para esses dois. Fora isso, você pode adquirir quantos imóveis você conseguir ao longo de 10, vamos supor, de boa fé, 10 anos. Né? Então, suponhamos que você consiga dos 40 aos 50 anos, dos 40 aos, sei lá, aos 80 anos que você vive, você vai conseguir adquirir 4 imóveis, fazendo uma média assim, né? Fiquei 10 anos num, bonitinho, consegui arrumar e tal. Aí você fica ali. Se você viver até os 80, você pode, dentro dessa realidade, a não ser que você case e separe também, entre no abandono e ganhe no de 2, né? E aí você vai ter que casar também várias vezes, mas eu acho que não vale o peso de casar e separar várias vezes, né? Nada contra o casamento, mas a gente não vale o tempo, né? E o de 5 anos é só um imóvel, então você só pode fazer desta forma. Mas pode, mas aí vai depender do tempo, da condição, da boa-fé, da má-fé. Então, assim, se for má-fé, então vai dar 15. Se você tiver, aí você divide e vê a quantidade de imóveis que você consegue ter, né? E basicamente é isso. No caso do uso capião familiar, uma mãe, por exemplo, mãe solo, ou até mesmo uma mãe atípica, qual o procedimento para ela dar entrada nesse uso capião? Isso é só de forma judicial ou extrajudicial também pode ser feito? A gente consegue das duas formas. Na judicial, das duas formas possíveis, a gente tem que comprovar o direito. Porque, assim, eu costumo fazer um paralelo que o pessoal fala assim, uso campeão, eu estou pagando IPTU e vou morar. E aí, mas não é só aquilo, é igual você tirar um exame de sangue. Assim, a gente não sabe como que está nosso colesterol, nosso triglicérido, nosso açúcar no sangue, a gente não sabe disso. A gente tem que tirar um exame de sangue e ali a gente vai vendo os parâmetros, né? Aí eu faço um paralelo meio grosso com isso, dizendo assim, para os 2 anos, no caso, que você está falando.
ela tem que ter alguns requisitos. Então, assim, tem que ter o abandono do lar efetivo. Quando que foi esse marco? Como que ela consegue marcar isso? Ah, foi embora no dia tal. Mas como que consegue demonstrar? Aí você vai guardar uma mensagem do WhatsApp, ou um e-mail, ou sei lá, uma carta que ele se despediu, que ninguém, não sei se é meio clichê, alguém deixando carta falando que vai embora. Mas, sim, você tem que guardar esses documentos, né? No caso, se você está pagando sozinho ou sozinha todas as contas, você vai pegar a sua conta lá de luz, você vai estar no seu nome, você vai pagar com o seu nome, no seu banco, você vai demonstrar que você ficou com todas as contas de casa. Né? Você vai pegar lá o IPTU, você está pagando, se for condomínio, você vai demonstrar isso nos boletos. Então, assim, você está sozinho assumindo todo aquele risco ali. Então, vai demonstrar dentro do seu extrato, ver que não tem nenhuma entrada de dinheiro da pessoa, porque, de repente, mesmo que você demonstre isso, fala assim, mas ele pode dizer, fala assim, mas eu dava dinheiro para ela todo mês. Porque, na verdade, o uso capião, quando você distribui com esses requisitos, fala assim, cara, achei todos os requisitos aqui que o Eduardo falou. Eu estou aqui, estou pagando as contas, fiz tudo bonitinho. Achei a cartinha que deixou para mim aqui, mandei mensagem para ele, ele não quis mais saber, não me ouve, me bloqueou no WhatsApp, no Instagram, não voltou mais. Aí o cara, o que acontece? Você faz isso, dá entrada tanto no judicial ou no extra. O que o juiz faz ou o tabelião faz? Vai intimar a parte. No caso, se for o seu ex-marido, o seu ex-companheiro, okay? E aí ele vai ter o direito de vir e falar assim, não, mas isso aí não é nada disso, não. Ela está usando essa conta aí, mas eu depositava dinheiro na outra conta para ela lá. Ela está querendo tomar meu imóvel. Então, assim, ainda tem uma ampla defesa, que a gente chama, porque ele é intimado para falar. E aí ele, automaticamente, não vai querer perder o imóvel. Ele vai falar assim, não, mas aí, se ele não tiver nenhuma contribuição, ele vai acabar perdendo. Então, assim, é importante você ter esses documentos necessários para que você consiga comprovar. Mas não quer dizer que você fez tudo bonitinho, mas ele vai falar assim, ué, mas eu estou pagando a ela ali, eu não estou pagando. Ele vai dizer o que ele tiver que afirmar ali. Mas se ele não tiver essas comprovações também e abandonar o lar, ele sofre essa consequência da perda da propriedade. Se o senhor pudesse dar uma definição para o uso capião familiar em uma frase, qual seria? More. Uma palavra, né? More como se eu fosse. Uma dica para quem deseja entrar aí com algum processo de uso capião familiar, jurídica, né? Documentação, enfim. Vou dar para todos. Eu fiz muito uso capião antes de ser secretário, e aí agora não mais, porque a gente não pode advogar em razão da proibição. Mas eu costumava dizer que tem uma caixa de sapato. Bem lúdico, né? Por que a caixa de sapato, Eduardo? Porque tudo que você pegar e tiver relativo ao imóvel, chega e joga naquela caixa de sapato ali. Ah, Eduardo, comprei meio metro de piso para esticar ali no meu banheiro. Pega a notinha lá na empresa, pega o documento ou recibo ou qualquer coisa. Ah, Eduardo, eu fiz aqui no imóvel tantos metros de cerca. Pega aquilo, pega o profissional que você fez, faz um contrato com ele, manda assinar, reconhece. Os pagamentos você dá recibo. Tudo você vai jogando ali dentro, porque não é um documento só. Ah, eu estou aqui no imóvel há 15 anos, Eduardo. 15 anos de quê? De como que está aí? Não tem um papel, não tem uma folha, não tem uma foto. Foto de 15 anos. 15 anos é a vida inteira. Você vai ter filho, nasceu no imóvel, vai ter 1 ano de aniversário. Isso tudo é importante. Bate ele, foto dele do lado da árvore. Planta a árvore lá, fica ótimo. Bota a foto com a criança. Aqui, como é que era a árvore como é que cresceu. Então, assim, todo tipo de prova é válido. Todo. Ah, eu tenho uma árvore aqui que eu tô lá com meu neto quando ele tinha 1 ano, ele tem 30 hoje. Ótimo, bota, junta. Isso vai gerar a convicção de quem estiver julgando, ou do tabelião no extrajudicial, ou do juiz no judicial. Então, assim, coloque tudo que você tiver relativo ao imóvel dentro da caixa de sapato. Pode ser qualquer caixa, mas a gente fala caixa de sapato porque é mais fácil, mais acessível para todo mundo. Quero te agradecer, primeiramente, porque... Pô, já estamos indo, cara? Mas esclarece, né? E, assim, tem muito no jargão popular que uma dúvida muito
pertinente, que é sobre o uso capião familiar. Mas agradecer a tua presença, agradecer o conhecimento que você passou, tanto para nós e tanto para todos os espectadores. Tenho a certeza que esse conhecimento tem validade tanto para nós e todos os espectadores que vai estar nos escutando. Te agradecer e vamos para mais um episódio de Direito Pode. Se me permite, eu queria agradecer imensamente a presença. Você está aqui na faculdade do Direito Pode, Faculdade de Vassouras, que eu tenho imenso carinho. Eu, enquanto presidente da ordem, dei cartas para que o curso de Direito se instalasse no município. A gente falou na entrega de carteiras lá para a primeira turma de Direito, que já está agora no 9º. Hoje faço o mestrado, estou inscrito no mestrado lá, do primeiro mestrado também da faculdade, muito importante. Tenho um carinho imenso. Hoje estou na Secretaria de Justiça e Cidadania e vou querer voltar aqui para falar um pouco do nosso projeto, que é o Advoga Social. Nosso prefeito Austin Coquá me chamou para assumir a pasta para a gente ampliar o acesso à justiça. E aí, assim, eu já me convidando, né? Queria ser convidado para poder participar, de repente, para explicar um pouco mais do que a quem pode ser assistido, os advogados inscritos. Acho muito importante e queria agradecer essa oportunidade e um abraço para todos aí. O prazer é todo nosso, doutor Eduardo. Se você que está nos assistindo gostou desse episódio, curta, compartilhe, dê sugestões no nosso canal para que possamos trazer mais informações concernentes ao assunto que você tem essas dúvidas. Obrigada.